Vamos orar? Pô, você pode orar, por gentileza? Amém. Então, hoje aí é 16, útil ou fútil, uma lição sobre o valor e o uso do nosso corpo físico. Muito bem. O que nós podemos dizer aí a respeito do nosso corpo físico? O que você pode dizer assim de início? É bom, é ruim, é valioso, não é? Muito bem. Nosso corpo foi inventado por Deus, né? Criado por Deus, corpo humano. E os irmãos já sabem que o que nos torna imagem e semelhança de Deus não é necessariamente o nosso corpo. O formato do nosso corpo não é o que nos torna imagem e semelhança de Deus, certo? Então, embora isso seja verdade, o que nos torna imagem e semelhança de Deus são outras coisas, e não necessariamente o formato do corpo. O nosso corpo, ele é bom e agradável a Deus. Foi criado por Deus e tudo que Deus fez é bom. Então, as formas do nosso corpo são santas, então, por causa da santa mente de Deus que o criou, certo? Mas o valor do nosso corpo vai além disso. Vai além disso. O valor do nosso corpo está em ser aquilo que nos coloca em contato com a criação. Nossa possibilidade de contato com as coisas criadas é através do corpo, certo? Sem corpo, você não interage com a criação. Correto? Por exemplo, uma pessoa falecida, ela está com corpo ou sem corpo? Sem o corpo, porque o corpo voltou para onde, como diz a Bíblia? Para o pó, o corpo se desfez, certo? No entanto, a pessoa ainda é pessoa? A pessoa ainda é pessoa. Então, para ser uma pessoa humana, não carecemos necessariamente do corpo, né? Embora essas pessoas que estão no estado de espiritual, vou usar um termo aqui, mas não confunda com o espiritismo, estão desencarnadas, né? Que estão sem a carne, sem o corpo físico, elas continuam sendo as pessoas que são, né? O corpo de Moisés, por exemplo, se desfez, o de Abraão, todo mundo. Exceto Elias e Enoque, todos os outros se desfizeram. Enoque, Elias e o próprio Cristo. Fora isso, todos os outros seres humanos, já falecidos, o corpo voltou ao pó, como diz a Escritura. Então, essas pessoas estão, ainda são elas, conscientes, com as memórias, com a consciência, né? E com a personalidade delas. Correto? Moisés continua sendo Moisés, consciente disso, com a personalidade dele, né? Pedro também, o Joaquim faleceu ano passado e assim por diante. Certo? Então, o que nós somos, o corpo faz parte disso.
mas nós não somos o corpo. Correto? Nós não somos o nosso corpo, mas o nosso corpo faz parte do que somos. Ele é parte do que somos. Então, as pessoas que estão falecidas, estão nesse momento temporariamente sem o corpo, que vai ser devolvido a elas na ressurreição da volta de Cristo, elas continuam sendo elas, conscientes disso, com a personalidade delas, mas estão incompletos. Porque o corpo faz parte do que elas são. Na ressurreição, o corpo será devolvido a elas, porém glorificado para os salvos e não glorificado para os perdidos, né? Entenderam? Então, dito isso, é bom a gente saber que o corpo, ele faz parte do que nós somos. Nosso corpo faz parte do que nós somos. Nós somos criados com o corpo, mas nós não somos o nosso corpo. O nosso corpo não define exatamente quem nós somos. Compreenderam isso? Porque senão não poderia dizer que quem apareceu conversando com Jesus na transfiguração foi Moisés. Porque o corpo de Moisés estava lá onde Deus enterrou, virou pó. Se o que define quem é Moisés era o corpo, Moisés não existe naquele momento. Então, como foi Moisés, e Moisés estava lá consciente, conversando com Cristo, o corpo não define quem é Moisés, mas faz parte de quem é Moisés. Moisés estava incompleto naquele momento, porque estava apenas com a sua parte imaterial, vamos dizer assim, né? Mas o seu corpo não estava. Mas ele estava lá consciente, conversando com Jesus. Então, o corpo faz parte de quem nós somos, ele é importante, mas ele não define exatamente quem nós somos. Nós somos apesar do corpo, além do corpo. Entende? Embora o corpo seja importante, saudável e necessário para a nossa completude, para estarmos completos. Tanto que o céu não é para pessoas desencarnadas. O céu não é para pessoas sem corpo. O céu é para pessoas com corpo, né? O corpo será devolvido a todos os crentes e aqueles que não estiverem vivos quando Jesus voltar, o corpo será glorificado, né? É um corpo diferente, é um corpo de natureza espiritual, mas haverá corpo. Ninguém ficará no céu pela eternidade sem corpo. Então, você já viu que a ideia que a cultura passa de céu é sempre uma ideia de um céu sem graça? Você já viu isso? As pessoas pensam que no céu nós vamos ser luzinhas. Às vezes você vê assim, né, representando como a gente sendo luzes, flutuando no espaço. Ou às vezes com a gente assumindo o formato de luzes, às vezes com o formato de anjinhos, tocando harpinhas, né, no céu. Ou às vezes uma coisa disforme assim, tipo um espírito, uma fumacinha. E essa ideia, imagina que chatice um céu assim. Que chatice. Eu encontrando um monte de luzinha, sendo eu também uma luzinha, eu simplesmente não vou saber quem é o luzinho. Porque eu não reconheço. Não tem como você reconhecer ninguém. Isso não é o céu, gente. O céu não é isso. O céu não é um monte de luzinhas pulando de nuvem em nuvem, né? Isso é um céu extremamente sem graça. O mundo, a cultura trabalha para nos fazer não desejar esse céu sem graça. O céu não é isso. Né? No céu nós teremos corpos. Até porque o céu, o que a Bíblia chama de céu, na verdade, é uma recriação da terra, né? Novos céus e nova terra. Então nós vamos continuar admirando belezas naturais, vamos continuar interagindo com a criação santificada na nova criação de Deus, que faz nova todas as coisas. Porém, graças a Deus, sem a presença do pecado em nada, né? Tudo de forma santificada.
Ou seja, o que será glorificado não é necessariamente só o nosso corpo. Toda a criação será glorificada. A Bíblia diz que a criação anseia a revelação dos filhos de Deus na volta de Cristo, gemendo com dores, né? Gemendo até que isso aconteça, esperando também a redenção dela, diz o texto. Ou seja, há uma redenção que se estenderá à criação. Da mesma maneira que o pecado humano é um pecado que é de responsabilidade dos homens, que estragou o homem, que maculou o homem, que manchou o homem. O termo correto é depravou o homem, mas afetou a criação, né? Embora a criação não fosse a responsável pelo pecado, os animais não foram responsáveis pelo nosso pecado. Nós fomos. Mas os animais foram afetados pelo nosso pecado, né? A criação foi afetada. A criação não tinha plantas venenosas ou ervas daninhas. Agora ela produz, não é isso que Deus falou lá? Ela dava de bom grado o fruto. Agora não dá de bom grado. A gente tem que cultivá-la para que ela dê. Com o suor do rosto. E os animais também eram pacíficos. Agora não são pacíficos, naturalmente. Ou seja, nosso pecado afetou a criação. Da mesma maneira, então, na glorificação, nós seremos livres completamente da presença do pecado, e essa criação também vai ser afetada por essa redenção e ser redimida também disso, né? No novo céus e nova terra. Nada mais justo, né? Porque eles são os que estão sofrendo sem merecer. Nós sofremos porque merecemos, pecamos. Todo o sofrimento humano é justo porque somos pecadores. E quando um pecador sofre a pena do pecado, não é injustiça. É injusto quando você vê uma pessoa que foi condenada à prisão de 2 anos, preso por 2 anos? Não, não é. A pena é justa, né? Então, se nós sofremos por causa do pecado, o sofrimento é justo porque pecamos. Então, quando nós sofremos justamente. Mas quando vemos a criação sofrendo por causa do nosso pecado, é injustamente. Entende? Ela sofre por nossa causa. Então é mais um pecado na nossa conta, o sofrimento da criação. Porque é um sofrimento injusto. A criação não pecou contra Deus. O restante da criação, né? Nós também somos criação. Nós pecamos. Então, toda vez que você vê lá aquela cena do National Geographic, né? De um bicho matando o outro, ou tragédias, simplesmente diga, a culpa é minha também. Porque né? São reflexos do pecado humano na criação. Não era para ser assim. Então vai sofrer essa redenção. Nessa redenção nós teremos corpos glorificados nesse paraíso, nessa nova criação no céu, como a Bíblia chama. Então lá nós teremos essa criação também redimida para ser desfrutada, livre de pecado, admirada, desfrutada, né? Então teremos lá nossas árvores. As árvores foram criadas para quê? Para dar fruto e para serem belas à nossa vista. Lembra do texto da criação? Que diz, e fez o Senhor Deus toda sorte de árvores frutíferas, boas para alimento e agradáveis à vista. A árvore foi criada para ser admirada. A criação foi criada para ser admirada e encantar nossos olhos, né? Deus é um artista. O artista, quando ele tem que comunicar algo, nós, quando temos que comunicar algo, dizemos, está doendo aqui. Ponto. O artista não. O artista vai colorir isso e pintar, né? E nessa pintura, comunicando, está doendo aqui. Ele nunca é direto. Ele sempre põe beleza. Essa é a virtude da arte, né? A arte comunica a mesma coisa com beleza. Isso é a arte. Uma poesia comunica a mesma paixão de quem diz, estou gostando de você. Mas o poeta não faz assim, né? O poeta fala a mesma coisa com beleza, né? Ele faz com as palavras o que o pintor faz com as cores e que o escultor faz com a pedra.
Então, a arte torna tudo belo. E Deus é um artista, porque Deus comunica, mas nunca comunica sem beleza, sempre com beleza. A criação é feita para nos encantar. Então, no corpo glorificado e no céu, ela continuará nos encantando plenamente. Então, eu acredito que sim. Não é aquela ideia do seu cachorrinho que morreu e foi para o céu, né? Não é essa a ideia, tá? Não é a ideia, é uma nova criação, né? É uma nova criação. A única coisa da velha criação que estará lá somos nós, porque fomos renovados na glorificação, em Cristo. Mas o restante, ele fala de novos céus e nova terra, né? Então, é literalmente um paraíso. Às vezes a gente tem um pouco de medo de parecer testemunho de Jeová falando isso, né? A gente fica com medo de parecer. Então, pelo medo de ser comparado com quem está errado, a gente às vezes fica com medo de falar o que é correto. Nesse ponto, os testemunhos de Jeová não erraram tanto, né? Aquelas ilustrações das revistas Sentinela, você já viu alguma? Que passa sempre lá aquela família de pote de margarina, né? Tudo perfeitinho, né? Os cabelos sempre penteadinhos, que as crianças sempre muito bonitinhas, brincando com o leão. Tem exagero naquilo lá, mas tem um fundo de verdade. Realmente, o céu, ele não é assim monocromático. Ele não é tudo branco, como algumas pessoas pensam, e às vezes os Trapalhões sempre representavam o céu assim, lembra? Quando ia ter alguma cena de céu, os Trapalhões põem todo mundo de branco, tudo branco. Isso é hospital, não é céu. Entende? Isso é o centro cirúrgico. O céu não é monocromático, o céu não é sem graça. A cultura e o demônio é que impuseram, ele que injetou na cultura essa ideia de um céu não desejável. Para o céu não ser desejado, entendeu? O céu não é assim. O céu é extremamente belo. Primeiro porque é lá que Deus está, né? Revelando a sua presença em magnitude. Mas o céu é todo esse colorido de Deus, livre de pecado. Entende? Toda essa criatividade de Deus não vai ser lançada na lata do lixo. Ela vai ser redimida em Cristo também. Entende? Então, vai ter rio, vai ter praia. Talvez não tenha Coca-Cola, né? Como a gente gostaria. Mas vai ter tudo que é lindo, tudo que é belo, tudo que é santo, haverá em plenitude. Nós vamos desfrutar disso tudo, só que sem pecado. Entende? Sem pecado. A cultura tenta apagar, né, a realidade do céu que a Bíblia fala e coloca outros céus para isso. Eles sempre tentam passar a ideia de um céu, assim, o inferno, a cultura sempre põe o inferno como algo desejável e o céu como algo monótono, sem graça. Você vê lá as séries lá no inferno está todo mundo fazendo o quê? Pecando abundantemente. Curtindo, balada, é tudo aquilo, né? E o céu sempre é aquele negócio sem graça e monocromático. Monotônico, né? Todo mundo falando baixinho, como se fosse um velório eterno. Isso não é céu. A Bíblia não expõe o céu assim. O céu é a plenitude de toda beleza possível a um ser que não é divino como nós. Né? O cúmulo da possibilidade de beleza, de prazer, de felicidade, de paz, possíveis a seres não divinos, é o que nós chamamos de céu. Tá? O céu é o máximo do que Deus poderá nos dar e que a gente tolera sem ser Deus, né? Como criação. Porque como criação nós temos um limite tolerável. É igual a glória de Deus. Deus revela algo da glória dele para nós, porque se revelar toda a glória nós somos fulminados. Nós não toleramos a glória imensurável de Deus. Por isso que ele diz, ninguém pode ver minha face. Ou seja, se Deus revelar a glória dele na sua plenitude, fulmina todos nós, ainda mais na condição de pecado como nós estamos. E mesmo no céu,
Deus jamais vai poder revelar toda a sua glória a nós. A intensidade da glória infinita de Deus fulminaria, inclusive, o céu. Então, mas o céu é o quê? É o cúmulo do tolerável, de tudo que é santo, belo, puro, justo, agradável, feliz e pacífico a seres finitos como nós. Esse é o céu. E o nosso corpo estará lá, glorificado. Glorificado para ser possível de habitar nesse tipo de ambiente. Então, no céu, nós continuaremos trabalhando, só que sem o caráter penoso do trabalho que o pecado impôs. Continuaremos nos alegrando em comunhão, né? Continuaremos tendo personalidades diferentes, mas todas elas santificadas, sem as avarias de personalidade que nós temos no mundo. Entende? Então, lá você vai ter gente também mais discreto, gente mais extrovertido, gente introvertido, só que todos eles santificados, né? Sem os erros que cada uma das personalidades pode provocar por causa do pecado. Então, lá nós continuaremos tendo. Eu acredito que, inclusive, as nossas raças continuarão lá, só que livre de pecado, de racismo. Continuará nossas personalidades e muitos dos nossos gostos, inclusive, que nos definem quem somos. Senão nós seríamos todos iguais no céu. Imagina outro céu chato, é onde todo mundo é igual. Todo mundo igual? Como assim? Aí Deus não precisaria nem nos criar, né? Nem os anjos são iguais uns aos outros, nós vamos ser. Diga, Wagner. Não, Jesus disse que no céu ninguém se dá em casamento, né? Porque o casamento lá não tem propósito. Qual o propósito do casamento? O casamento foi criado por Deus. Com qual propósito? O propósito primário do casamento foi evitar a solidão. Não é bom que o homem esteja só. Prevenir a solidão. Prevenindo a solidão, também promover o método santo de executar o desejo de Deus, que era povoar a terra. Certo? Mas uma vez consumada a volta de Cristo no céu, o céu não precisa ser mais povoado, já foi povoado pelos salvos. E não é possível haver solidão no céu. O céu é perfeito. O casamento não tem propósito no céu, entende? Então, ele não tem mais assim, ele foi criado para cumprir um propósito de promover, evitar a solidão, promover a procriação e a satisfação de um casal. Lá no céu, nós não temos mais o risco da solidão, porque é perfeito, né? Não temos mais a necessidade da procriação, porque o céu está pleno, povoado, pleno, e a satisfação está no próprio Cristo. Então, eu acredito que não haverá novos casamentos. E aquelas pessoas com quem fomos casados aqui, lá eu acredito que nós veremos como família, mas de uma maneira diferente. Entende? De alguma maneira um pouco diferente do que é aqui na relação conjugal em si. Mas veremos como família. Eu acredito que ainda vão haver famílias. Porque a família também é de Deus. E a família cumpre propósitos que ainda vai ser mantido no céu. Entende? O propósito da célula principal, da comunhão mais íntima, isso ainda vai haver no céu. Então, eu acredito que eu e a Cristiane, por exemplo, no céu nós não seremos necessariamente um casal, mas continuaremos sendo família. Eu entendo assim. Entende? Agora, é uma categoria de mistério. Por quê? Porque a única informação que nós temos é essa. Não temos mais informação bíblica a esse respeito. O que sabemos claramente é que os anjos, não existe casamento angélico, né? Os anjos não casam, não tem essa necessidade também. E que no céu ninguém se dará em casamento. E isso nós temos. O resto nós não temos mais informação. Então, nós inferimos, deduzimos do que a Bíblia diz sobre o céu e sobre o casamento, que parece indicar que no céu não há necessidade de novos casamentos por isso.
Então, se não há necessidade de novos casamentos por isso, aqueles casamentos que eram daqui e foram para lá, parece que também não cumpre mais um propósito, porque não tem, então nós seremos famílias só. Família, né? Seremos família. Isso quando os dois são salvos, né? Porque se um não for salvo, por isso que eu acho que vai ser família, porque senão vai ter dois casados lá e o outro ali sem cônjuge. Então eu acho que vai ser só família. Entende? Famílias e ponto. As famílias, né? Sim. Por causa de Jesus. Exatamente. O nosso cabeça é o segundo Adão. Exatamente. Esse corpo aqui não poderá entrar no céu, por isso ele é glorificado para entrar, né? Ele precisa, nosso corpo vai sofrer exatamente o que aconteceu com o corpo de Cristo na ressurreição. A mesma coisa que aconteceu com o corpo dele vai acontecer conosco. E você vê que o corpo de Cristo que fora sepultado todo dilacerado, né? Todo machucado, dilacerado, na ressurreição ele volta pleno, né? O caso especial de Cristo é que ele manteve 3 ferimentos de propósito. Ele manteve os furos dos cravos e o furo do lado de propósito, né? Mas todos os outros ferimentos do corpo de Cristo não estavam presentes, foram restaurados. Quando Maria ouviu, né? Quando os apóstolos ouviram, ele não estava lá todo ferido igual foi sepultado. Então, os nossos corpos na glorificação, eles também serão aperfeiçoados. O nosso corpo glorificado, ele não carregará as deficiências que o nosso corpo físico tem aqui. Por exemplo, eu tenho miopia, eu não vou ser míope lá, não vou precisar de óculos. Aquilo que é característica natural do desgaste da velhice, não haverá. Pessoas que têm um rim só, como o Carlos da Silvana, vai ter 2. Se é que vai precisar de rim, né? Eu acho que vai, normal, porque vai beber água, normal. Então, tudo que é deficiência do nosso corpo, ferimento ou deficiência, na glorificação, isso vai ser sanado. Não pode haver deficiência no céu. Entende? O céu é a perfeição, inclusive dos nossos corpos glorificados. Então, exatamente o que aconteceu com o corpo de Cristo vai acontecer conosco, conosco, né? Então, no céu, não haverá velhice, no sentido de que velhice é o desgaste, entendeu? As mazelas do corpo. Não haverá velhice nesse sentido. Pode haver velhice em outro sentido, né? Porque, como é eterno, nós não vamos chamar 100 mil anos de jovenzinho, né? Entende? Mas nossos corpos não sofrerão mais desgastes por causa disso, porque são corpos glorificados, né? Inclusive, a ressurreição de Jesus parece dar a entender que até algumas questões de relação com as leis da física vão ser diferentes.
Agora, Jesus comeu depois de ressuscitado, né? Comeu peixe, assou peixe lá com os apóstolos na praia. Jesus bebeu e comeu com os discípulos de Emaús na casa deles. Jesus conversava, Jesus caminhava, Jesus podia ser abraçado, tocado, né? Ele falou para Tomé, pode tocar. Então, é um corpo, só que um corpo diferente desse aqui, que nós vamos ter no céu. Um corpo que não, o tempo, né? O desgaste não acontece, que não tem falhas, que não tem defeitos, que não tem deficiência alguma. Mas nós continuaremos com as nossas aparências, só que corrigidas por essa glorificação, né? Tudo que é deficiência de aparência, cicatrizes, isso vai sumir tudo, né? Ruguinha, não vai ter ruguinha, né? Então, assim, é o sonho para nós. Entende? Então, no céu, todos estarão no auge da sua performance física, vamos dizer assim. No auge, no melhor do que os seus corpos têm a apresentar. Mas as nossas aparências continuarão. Não, e porque as nossas aparências, nós temos dificuldade com ela aqui, talvez, por causa do pecado também. Lá não tem pecado, então ninguém vai ter dificuldade com a própria aparência no céu. Nem com a aparência do outro. Entende? Isso nos torna humanos, nós vamos continuar sendo humanos. Então, o sentimento e a vontade lá estão aperfeiçoados sem a presença do pecado. Então, é impossível você sentir algo no céu que não seja santo, que não seja bom. Entende? E é impossível você desejar também, não é, no exercício da sua vontade, algo que não seja santo no céu. Entende? Nós continuaremos fazendo escolhas, decidindo, exercendo vontade, tendo sentimentos, porque sem sentimento no céu você nem amaria a Deus, né? Então, nós vamos continuar amando, sentindo, nos alegrando, mas sem pecado. Ou seja, jamais vamos sentir algo que não seja santo e nem desejar algo que não seja santo no céu. Até o sentimento e a vontade vão continuar existindo, mas aperfeiçoados e santificados. Então, no céu, sem a presença do pecado, é simplesmente perfeito. Não tem como assim. Então, nós vamos continuar lá, né? Se o irmão está lá passando perto de você, o seu sentimento por ele sempre vai ser santo. Não, isso aí é para o galardão, né? Para o galardão, para a recompensa. Aí vai ter galardões diferentes. Seguramente, nisso a Bíblia é clara. Não uma hierarquia, como nós entendemos hierarquia aqui. Aqui nós entendemos hierarquia com um sobre o outro. O céu, é bastante possível que nós tenhamos hierarquias funcionais, de função diferente. Mas como estamos aperfeiçoados nos sentimentos, nas afeições, nas emoções, na vontade, essa hierarquia não vai nos afetar como afeta aqui. Você nunca vai ter inveja de quem está em cima, e você nunca vai humilhar quem está embaixo, entendeu? Na hierarquia, porque no céu é perfeito, os sentimentos são perfeitos, a vontade é perfeita. Então, ainda que haja uma hierarquia funcional, se tem alguém acima de mim hierarquicamente, em alguma função, eu vou desejar a ele o bem, e ele vai desejar o bem a mim, porque é tudo perfeito. É uma harmonia plena, perfeita, inclusive de sentimentos. Então, ainda que haja uma hierarquia, será exatamente como é nos anjos. Há uma hierarquia entre os anjos. Mas você não vê um serafim fazer processo, passeata em frente ao trono de Deus, porque ele quer ter os mesmos direitos que o arcanjo. Você não vê, entendeu? Por quê? Porque os anjos que ficaram fiéis a Deus na rebelião de Satanás, eles também já foram aperfeiçoados. É impossível haver uma nova queda angelical no céu. Não vai haver outra. Então, esses anjos que permaneceram fiéis, eles continuam com a hierarquia. Cada um tem a sua função. Alguns têm essa função, outros têm essa função. E não fica ali, um tendo inveja do outro, porque isso aí seria pecado. E não há mais essa possibilidade.
Então, eu creio que vai haver uma hierarquia entre nós funcional, de funções diferentes, sem nenhum problema. Porque ainda que eu ocupe uma função, até essa ideia de função abaixo é uma coisa já desse mundo. No céu não existe essa ideia de uma função abaixo. Entende? Assim, aqui você fala assim, nossa, o lixeiro é menor do que o motorista do caminhão de lixo, né? Entende? Mas essa já é uma ideia pecaminosa. Ele não é abaixo. Entende? Então, no céu, não vai, ainda que haja uma hierarquia funcional, não tem essa ideia de hierarquia de dignidade, de valor. Não tem, é tudo pleno, perfeito. E ninguém vai se sentir injustiçado. Nossa, ganhei só essa moedinha de galardão, o Paulo está arrastando uma carroça cheia ali. Ninguém vai ficar com inveja. Inveja é pecado, não tem pecado no céu. Então, você sempre será grato, plenamente satisfeito com tudo que tem. E você vê o outro com mais, você vai glorificar e se alegrar com isso plenamente. Porque isso é a perfeição do céu. Entende? Nunca vai passar esse tipo de sensação. Não sabemos. A Bíblia não diz isso. Qual o problema de ter todo mundo a mesma idade no céu? Mas aí você está pensando em você. Olha só. A pergunta dela é o seguinte, vai ter diferença de idade no céu? Porque é bom ter uma criança perto, só que ela está pensando na alegria que a criança provoca nela. Mas a criança vai ser criança para sempre? Então, a criança vai ser criança para sempre. Ela nunca vai conseguir mentalizar profundamente em questões da graça de Deus, porque ela é criança, para sempre. Você está punindo a criança. Você está privando ela de coisas da vida adulta que ela nunca vai atingir. Entendeu? Acaba sendo um pensamento meio egoísta. Eu queria ter criança. Leva um reborn que não tem problema. Né? Entendeu? Agora, olha só. Eu imagino que no céu não haverá crianças nesse sentido físico. Porque mesmo se houvesse, elas vão crescer e atingir o auge da sua estatura e permanecer nesse auge. Eu acredito que todos nós viveremos no auge da nossa capacidade física, intelectual, mental, entendeu? No auge. Nem velhos, porque o velho é uma debilidade. A velhice é uma debilidade física. Então, como vai ter velho lá? Então, aí nós vamos caminhar nesse crescimento de sabedoria juntos. Né? Então, assim, agora, fisicamente, eu acredito que todos nós teremos o auge da nossa potencialidade, porque o céu é sempre tudo no máximo possível de bom. Porque é aperfeiçoado, né? Agora, se eu chegar lá e descobrir que estou errado, chegar lá e ver crianças, muito bom, perfeito também. Então, aí você peca e sai de lá, cuidado, hein? Né? Agora, se eu chegar lá também e ver alguns velhinhos, esses velhinhos vão estar tão plenos quanto eu. Também não vai ter esse problema, entendeu? E nós não vamos enxergar a velhice lá, então, também da mesma maneira que enxergamos aqui, como uma debilidade. Então, talvez, mas eu penso que é mais... Eu imagino que seja mais apropriado pensar em todos desfrutando do auge em todos os aspectos. Do auge físico, do auge mental, do auge emocional, da maturidade em todos os sentidos. Entende? Eu imagino, né? Mas a Bíblia não dá muita informação nesse sentido. Então, assim, esse auge aí é Deus que define, né? Mas eu acredito que todos nós estaremos assim na plenitude do que nós podemos ser. Né? Não, aqui dentro sim, mas eu queria ter por fora os 20. Eu queria ter o meu corpinho dos 20, mas com a cabeça que eu tenho hoje, isso eu não trocaria de jeito nenhum.
Com a cabeça dos meus 20 eu tenho até vergonha. Agora, o corpinho não, queridozinho. Entendeu? Então, assim, agora é 20 arroba, né? Então, a gente tem que... É difícil pensar no céu. Por quê? Porque nós como nascemos e vivemos aqui, nesse mundo, dentro do tempo, dentro dessas condições, nós sempre mentalizamos dentro dessas condições. E quando nós falamos do céu, nós estamos falando de fora dessas condições. Então, é um pouco difícil para a gente mentalizar por causa disso. Mas o céu, entenda que o céu, assim, o céu é sempre a plenitude de todas as coisas. A plenitude do ser humano, a plenitude da beleza da natureza, a plenitude da criação. Até as cores talvez sejam mais vibrantes, porque tudo lá é mais lindo, pleno, santo, aperfeiçoado. Entende? Tudo lá é mais belo do que aqui. Agora, como eu já falei para vocês, o grande prêmio de estar no céu não é o céu, né? É Cristo. Cristo é o grande prêmio, né? Porque as pessoas às vezes têm a ideia também de que o que vai para o inferno é só a alma, né? Por enquanto porque o corpo de quem está no inferno ainda está aqui na terra também, virou pó igual o outro, né? Uma pessoa que morre ímpia, o corpo dela vira pó aqui também, mas ela já está no inferno em sofrimento. Agora, quando Cristo voltar, ela também vai receber o corpo de volta. Só que não glorificado, não aperfeiçoado. Mas ela recebe o corpo e então é lançada de volta ao inferno com o corpo. Com o corpo. É por isso que Jesus falou, não temeis aquele que podem matar o corpo, mas aquele que pode lançar no inferno tanto o corpo quanto a alma. Ele está falando de Deus. Lá no inferno não tem casamento, porque o casamento é de Deus, né? Lá não tem nada de Deus. Então, uma maneira muito simples de você compreender é o seguinte: exatamente o que o céu é de positivo, de bom, o inferno é de negativo. Entende? Se o céu é a plenitude, tudo de forma santa e plena, o inferno é exatamente o oposto. É tudo da forma mais precária possível e dolorosa. O céu é exatamente o oposto do inferno. Entende? Então, o inferno, se o céu é eterno, o inferno também é eterno. Se o céu é bom, lá é ruim. Se o inferno é belo, lá é grotesco, lá é deformado. Se aqui é alegria, lá é tristeza. Se aqui é paz, lá é tormento, desespero. Entende? É sempre o oposto, na mesma intensidade. E tão eterno quanto. Muita gente pensa assim. Uma maneira fácil de você fazer a tua prima pensar nisso é que quando alguém fala assim, não, o inferno é aqui mesmo, você pergunta assim, então no inferno nasce criança, porque aqui nasce criança. No inferno tem praia, porque aqui tem praia. No inferno tem paisagens lindas, porque aqui tem paisagem linda. No inferno tem igreja, porque aqui tem igreja. Tem isso no inferno? Nasce criança no inferno? Existe casamento no inferno? Existe batismo no inferno? Existe igreja no inferno? Existe a reunião de família, a alegria da família, reencontro de parentes de muitos anos no inferno? Então, aqui não é o inferno, porque aqui tem essas coisas. Agora, aqui também não é o céu, porque aqui também tem tormento, tem desespero, tem dor. Entende? Aqui não é nenhum nem o outro. O Jonathan Edwards disse uma coisa uma vez que matou a charada com relação a isso. Ele disse,
Este mundo é o único inferno que os santos de Deus irão experimentar. Ele não está dizendo que o inferno é aquele, ele está dizendo que a terra, com as suas tormentas, os seus problemas, é o único inferno que os crentes irão experimentar. Olha só a frase dele. Este mundo é o único inferno que os santos irão experimentar, mas é igualmente o único céu que os ímpios irão experimentar. Pergunta do Wagner: a Bíblia só apresenta anjos na perspectiva masculina. E nós no céu, vamos continuar sendo mulheres e homens, né? Nossos gêneros continuarão? Sim, continuarão. Mulheres serão mulheres no céu, homens aqui serão homens no céu. Até, por exemplo, um homem travestido que se passou por uma transição de gênero, né? Que se capou mesmo. Se ele se converte e falece, o corpo dele aqui falece deformado. Mas no céu ele será um homem completo. Entende? E o mesmo caso com uma mulher. Não é uma mulher aqui que perde os seios por um motivo justo ou não. No céu ela será plena de novo. Entende? Se ela se converte, né? Claro. Então, no céu haverá. Agora, os anjos, eles não têm sexualidade. Os anjos, como os anjos não casam, não é necessário haver gênero. Anjos não têm gênero. Anjos são assexuais. Entende? Eles não têm sexo. Agora, a Bíblia sempre trata deles na perspectiva masculina. Da mesma maneira que Deus. Deus não tem gênero. Deus não é nem homem nem mulher. Certo? Só que a Bíblia trata de Deus na perspectiva masculina. Trata dele como pai, nunca como mãe. Usa pronomes masculinos para se referir a ele, da mesma maneira que aos anjos. Então, é melhor a gente pensar assim, os anjos, só existem os anjos, ponto. Não existe anja. Simples assim, existe a janja, que não é do céu. Entende? Então, assim... De igual maneira, é sempre tratado na perspectiva feminina, a noiva, a igreja... E a igreja, como um todo, aí nas metáforas da igreja, você tem metáforas femininas para a igreja. A noiva, a colheita, mas tem também as masculinas, o corpo, o rebanho, né? Então, a vinha é feminina, né? Nós somos a vinha de Deus, mas somos também o rebanho. Então, assim, como igreja, como é o coletivo de seres humanos, você tem metáforas masculinas e femininas, porque é só metáfora. Agora, os anjos, realmente, eles não têm... a Bíblia não apresenta anjos com sexualidade, com nenhum tipo de gênero. Os anjos não foram criados para se reproduzir. Anjos não podem se reproduzir. Eles foram criados por Deus e ponto. Né? Por isso eles não são imagens semelhantes de Deus. Sabia? Porque nós somos imagens semelhantes de Deus, os anjos não. Uma das coisas que nos torna imagens semelhantes de Deus é a capacidade de nos reproduzir. Entendeu? Essa capacidade. Porque nós somos semelhantes a Deus porque somos capazes de produzir uma vida nova. Produzir um novo ser. Isso nos assemelha a Deus. Os anjos não são capazes de gerar um anjinho. Então, eles não são semelhantes a Deus. Entende? Mas eles são inteligentes, eles são conscientes, eles têm vontade, né? Têm poder, mas não são imagem e semelhança de Deus. Então, eles têm funções e são seres diferentes da gente. Maiores do que nós em muitos aspectos, talvez em sabedoria. Eles têm todos os séculos desde a criação, né? Convivendo com Deus. Eles têm mais poder do que nós, eles têm talvez mais beleza, mas só nós somos imagens semelhantes de Deus. Nós somos a cereja do bolo da criação. Nós realmente somos assim especiais nesse sentido.
Sim. Então, Paulo disse claramente, há corpos terrestres, ou seja, esse corpo que nós temos aqui, esse é sujeito aos efeitos do pecado, da velhice, das intempéries da vida, e há corpos celestes, que é o corpo glorificado, e esses não estão sujeitos às mesmas coisas que o terrestre, entendeu? Então, nossos corpos celestes, corpo glorificado, é um corpo 2.0, é um corpo que não está sujeito aos desgastes, às intempéries da vida na Terra. É plenitude, simplesmente plenitude de tudo. E nós devemos, mas ainda assim, nesse corpo terrestre, né, no corpo aqui que nós temos, nós devemos usá-lo e gastá-lo para a glória de Deus, mesmo com os limites que ele tem e oferece por causa de ser ainda corpos sujeitos, né, aos efeitos do pecado. O corpo nosso envelhece, adoece, né, pode estar sujeito a deficiências, mas nós devemos usá-lo todo para a glória de Deus. Certo? Inclusive no cuidado com ele. A Bíblia diz isso claramente aí. Não useis os vossos membros como a meretriz, né? Mas usai-vos para a glória de Deus. Manda a gente apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, nosso corpo, ele tem que ser cuidado, preservado, mas ele tem que ser dedicado a Deus todos os dias, como se fosse um sacrifício vivo a Deus. Ou seja, se for necessário, dar até o corpo para a glória de Deus. Morrer, né? Em outras palavras. Não há sacrifício que permaneça vivo, né? Se é sacrifício, tem que morrer. Então, nós somos chamados a gastar o nosso corpo, a nossa saúde, a nossa juventude, para a glória de Deus. O tempo todo na Escritura. Beleza, gente? O céu ficou um pouco mais desejável para você hoje? Bem mais, né? Do que aquele céu dos Simpsons, aquele céu dos filmes, né? Dos Trapalhões. Eu lembro dos Trapalhões. Era sempre um porteiro, né? Todo mundo de branco, todo mundo falando baixinho. Aquilo é uma tristeza, não quero para lá, não. Coisa sem cor, sem música, sem vibração, sem alegria. No céu, se aqui ouvir uma sinfonia, já é celestial, você imagina no céu. Né? Isso elevado a cúmulo de potência. Se aqui ver um quadro de Monet já nos encanta, imagina no céu o que nós vamos ter lá, o tipo de arte que vai ser produzida. Né? Se aqui, um momento juntos, comendo uma feijoadinha no frio com bons amigos, já nos faz tão bem, imagina a comunhão do céu. Entende? O pão de queijo da Gil, né? Coisas que são quase celestiais, assim. Então, não, no céu não sou nem candidato a ajudante de classe. Lá os professores são outros. Com Obadias lá, eu vou me atrever a dar aula. Eu? Capaz mesmo. No céu, né, nós temos lá o Miqueias para dar aula, eu vou me atrever a ser candidato para dar aula. No céu, eu vou sentar e ficar mudo, quieto, calado. No céu vai ser tudo pleno, tudo o culto no céu. Você imagina um culto no céu. Como é que vai ser os cultos? Porque vai ter culto. Tem gente que pensa que o céu vai ser um culto eterno, né? Um culto que nunca para, já viu? Nós vamos louvar para sempre, vamos ficar a eternidade cantando. Tem gente que tem uma ideia tão pequena, né, do céu. Mas vai ter os cultos. Agora você imagina um coral de anjos fazendo contra-voz para um coral de humanos, né? Que coisa esplendorosa vai ser. Né? Lá no céu eu vou poder falar no culto assim, eu estou vendo um anjo nesse lugar, né? Lá eu vou poder falar. Aqui eu não posso falar isso, né? Eu não vejo. Mas lá eu vou poder. Né? E talvez outras classes de seres que não são nem anjos nem humanos. Porque em Apocalipse a Bíblia dá a entender que há outras classes de seres no céu. Os 24 anciãos mesmo, tem gente que pensa que são 24 seres humanos. Não são. É uma classe de seres. Talvez é um tipo de anjo diferente. Deus vai nos encantar e nos surpreender todos os dias pela eternidade. A criatividade dele não tem fim. Agora, eu fico imaginando um culto no céu. Né? O dia que uma comunidade da África dirigiu o culto. Todos nós vamos. Aquele culto dançante, né?
lá ninguém vai ter escadeira dura, né? Então, todo mundo vai ser aquele culto vibrante. O dia que os alemães salvos forem dirigir o culto, nós vamos ter um culto meio presbiteriano, né? E todo mundo vai se alegrar, né? Vai ser aquela perfeição absoluta. E nós vamos reconhecer a beleza das culturas. As culturas vão estar santificadas, né? Nós vamos reconhecer a beleza do que o outro sabe fazer, do que o outro pode fazer, e nos alegrar nisso de tal maneira. E nisso o Cristo vai ser glorificado eternamente. Olha que bom, né? Então. Mas toda mensagem sobre o céu tem que terminar com essa ressalva. O verdadeiro prêmio não é o céu, é Cristo. Isso tudo só tem sentido com Cristo. Se Cristo for banido do céu, o céu vira o inferno na mesma hora. Ele não pode ser banido, é só uma ideia, né? É Ele que dá sentido. Tudo isso lá no céu nós trocaríamos para tê-lo. Toda essa perfeição só é perfeita porque Ele está lá. Tem muita gente que faz boas obras, se esforça bastante, desejando mais o céu do que o Senhor, né? Eu não sei se eu poderia classificar, mas eu acho que é um tipo de idolatria, né? Porque o céu, ele é desejável, não tem problema nenhum desejar o céu, isso é uma coisa boa. Mas desejar o céu pelos motivos celestiais. Desejar o céu porque ele é a morada do Deus Altíssimo. Desejar o céu porque é lá que o meu Senhor diz que está nos aguardando, porque está fazendo morada para nós, né? O céu só tem valor porque Ele é o prefeito, né? Ele é o Senhor. Senão, fica por aqui mesmo. Eu vou fazer num lugar onde Cristo não está. Aí é melhor uma igreja aqui com as suas imperfeições, mas com Cristo presente, do que um céu inteiro sem Cristo, né? Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus pela bênção desse momento juntos, pelos textos da Escritura que nós citamos, por tudo que nós falamos aqui. E são assuntos, ó Deus, que demandam muita meditação, muita contemplação, porque são assuntos que mexem com a nossa alma, assuntos extremamente profundos, às vezes até difíceis, mas que bom que o Senhor deixou também assuntos difíceis para a gente. Obrigado a Deus por esse momento, o Senhor nos leve para casa guardados, até que teu povo se reúna logo mais à noite, para celebrar com alegria ao Senhor. Em nome e por amor do Messias Jesus, amém.